Vamos fazer mais um react, dessa vez sobre um vídeo do Eliezer, sob o título de Como a Europa Roubou o Mundo. O Eliezer, ele é nômade digital, acho que é isso, né? Ele viaja aí o mundo e sempre fala de países aí que ele visita, que ele mora, etc. Eu já assisti alguns vídeos dele e alguns eu até gostei muito. Eu acho ele até uma figura simpática. Agora vamos ver aí nesse vídeo o que ele vai comentar. Vamos lá. Being pulled down, streets are being renamed. Many former colonial nations are facing a moment of reckoning over the actions of their forebears. A palavra explorar tem dois significados. O primeiro é explorar o desconhecido. O segundo já é negativo. Significa abusar, se aproveitar. Explorar o trabalho de alguém, por exemplo. Essa palavra, em seus dois significados, resume bem a forma que a Europa usou para se tornar um continente tão rico e tão poderoso hoje em dia. Afinal, o espírito desbravador dos europeus fez com que eles explorassem as fronteiras, permitindo o avanço da ciência e o desenvolvimento da humanidade. Por outro lado, isso aconteceu em meio à escravização dos seres humanos e à destruição de culturas nos outros cantos da Terra. Ou seja, a exploração, em todos os sentidos possíveis, foi responsável por moldar essa região e por influenciar o mundo inteiro durante os últimos séculos. E isso nos leva a questionar o que seria da Europa sem a exploração, o quão longe a exploração levou a Europa e o que será da Europa no futuro. Meu nome é Reza Timinak e esse é mais um vídeo importante. Para começar a responder essa pergunta, a gente precisa voltar ao passado. Vamos para uma época em que os europeus ainda não haviam se lançado ao mar nas caravelas para explorar o mundo. Estamos na Idade Média. Em 476, o Império Romano chegava ao fim. A crise econômica, os escândalos de corrupção e os assassinatos frequentes de imperadores já haviam fragilizado o Império, e as invasões dos chamados povos bárbaros foram a pá da cal que levou ao fim da hegemonia romana no continente. Com as invasões, a população migrou para o campo e começou a surgir o feudalismo, uma estrutura política e econômica em que cavaleiros ofereciam serviços militares aos senhores, donos de terras, e recebiam em troca uma propriedade e o direito de cobrar impostos naquele território. Mas na Ásia, o cenário era diferente. Os grandes impérios ainda resistiam. Um deles, inclusive, era o berço oriental do Império Romano, o Império Bizantino, que ocupava parte do Oriente Médio e que sobreviveria cerca de 1000 anos a mais do que o Império Romano Ocidental. Já na China, grandes dinastias como a Tang comandavam a região onde importantes cidades começavam a surgir. Apesar das diferenças, os europeus e os asiáticos tinham coisas em comum, como a busca por aquecer suas economias. As trocas entre as duas regiões se davam especialmente pela Rota da Seda, uma série de caminhos usados para o comércio de tecidos e também de especiarias, como cravo, canela e noz moscada. Esses produtos vendidos a valores altíssimos da Europa eram encontrados em abundância na Índia. A margem de lucro dos comerciantes chegavam a impressionante 700%. Mas tudo mudou no ano de 1453, quando o Império Otomano tomou Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. E aí chegava o fim da Idade Média. Entre outras medidas, os otomanos bloquearam as antigas rotas comerciais, o que motivou os europeus a procurar outro caminho para a Índia. Por isso, na segunda metade do século XV, reis europeus passaram a incentivar viagens de navegadores para encontrar essa nova rota. Era o início, então, da era das grandes navegações. Portugal é considerado... Bom, então aqui ele faz um rápido histórico, só que aí ele começa em um deslize, né? Porque as especiarias, mesmo antes da queda de Constantinopla, já estavam na mão principalmente dos mouros, né, sarracenos. E havia já um desejo da cristandade, antes da queda de Constantinopla, de achar rotas alternativas para fugir aí do domínio dos sarracenos, né? E a expansão ultramarina portuguesa, na realidade, ela começou não por causa da queda de Constantinopla, né? Começou um processo paralelo. Inclusive, a conquista de Ceuta foi em 1415, e a exploração do Oceano Atlântico já tinha começado antes da queda de Constantinopla. O bojador é da década de 1430. Então aí está um erro. Tem dois erros aí. O primeiro, que a busca de novas rotas seriam por causa da queda de Constantinopla, e as navegações seriam por causa da queda de Constantinopla. Isso aí está errado, né? As duas coisas não aconteceram dessa forma. Pioneiro dessa fase. Isso se deve a uma série de motivos, como a estabilidade política e econômica daquela época e o lugar geográfico em que o Portugal está. Basta você olhar no mapa para perceber o quão privilegiada é a localização de Portugal quando o assunto é exploração marítima. Todo o litoral é banhado pelo Oceano Atlântico, e uma série de correntes marítimas facilitam a saída de embarcações dessa região. Com toda essa conjuntura favorável, os portugueses conseguiram grandes avanços nas explorações marítimas. Em 1488, Bartolomeu Dias foi o primeiro europeu a contornar o Cabo da Boa Esperança, do extremo sul do continente africano. E uma década depois, em 1498, Vasco da
Gama, enfim, realizou o sonho de alcançar a Índia partindo do Oceano Atlântico. Mas entre essas duas viagens, um outro reino conhecido pelas explorações marítimas conseguiu um feito histórico enquanto também tentava chegar à Índia. Em 1492, numa expedição ordenada pela coroa espanhola, o navegador genovês Cristóvão Colombo levou os europeus pela primeira vez à América. Bom, na verdade, essa não foi a primeira vez que os europeus chegaram na América, porque por volta do ano 1000, navegadores vikings estiveram também nas Américas pelo hemisfério norte, do que hoje é o Canadá. Eles chegaram a construir pequenas colônias que sobreviveram durante uma década até serem destruídas por povos originários. Mas de volta às grandes navegações, poucos anos depois da chegada do Colombo ao Caribe, uma expedição portuguesa encontrou uma nova porção de terra. Era o ano de 1500. Pedro Álvares Cabral desembarcava no que viria a se chamar Porto Seguro, no Brasil. Tinha início ali uma nova era da história global. Nas décadas seguintes, portugueses e espanhóis iriam explorar a América de todas as formas possíveis. Povos originários seriam mortos, escravizados, abusados e convertidos ao cristianismo. Madeiras seriam derrubadas, minerais seriam retirados e toda a riqueza possível seria arrancada e levada para a Europa. A partilha da nova terra se deu antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil. Isso aconteceu com o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Portugueses e espanhóis criaram uma linha imaginária, um meridiano 370 léguas, cerca de 1.800 quilômetros ao oeste de Cabo Verde. Todas as terras a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha. Já a leste seria de Portugal. Ou seja, com um mapa e uma caneta, ou naquela época uma pena, os dois reinos se viram no direito de partilhar simplesmente o mundo para si. E o pior, essa não seria a única vez que os portugueses agiriam dessa forma nos séculos seguintes. Dessa forma, portugueses e espanhóis mantiveram poder sobre boa parte do continente ao longo dos séculos seguintes. Mas isso foi possível com exploração, só que dessa vez de outro continente, o africano. A manutenção de colônias só aconteceu devido ao tráfico de pessoas escravizadas. Só em direção ao Brasil, entre os anos de 1500 e 1800, cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças foram tiradas à força de suas terras e levadas para trabalhar compulsoriamente do outro lado do Atlântico, principalmente em engenhos de açúcar. Isso acontecia através de feitores portugueses no litoral africano. Eram instalações em que os portugueses se reuniam com representantes de reinos da África para estabelecer relações diplomáticas e comerciais, que incluía até mesmo a venda de seres humanos. Os traficantes, por sua vez, conseguiam capturar os futuros escravizados através de emboscadas. Outros eram prisioneiros de guerra, que eram levados até portos onde seriam vendidos para os europeus. Lá eles eram trocados por mercadorias como pólvora, tabaco. Então, aí ele faz, então, o duro é falar da história em pouco tempo, né? E fica muita coisa muito resumida, né? Mas aí ele já começa com os grandes chavões, os povos da América abusados, os povos da África abusados. Isso aí é um problema aí grave de contextualização. Por quê? Dá a impressão que na América os povos viviam bem, em harmonia e tal, que havia um ambiente civilizado. Ora, desde do norte do Canadá até a Patagônia, o que se via na América eram guerras brutais, toda sorte de abusos, sacrifícios humanos, uma selvageria aí completa, né? Canibalismo no Brasil, também havia canibalismo em tudo quanto é lugar. Então, só para dar um exemplo, ali no Caribe era comum as tribos vencedoras, né, os vencidos que não fossem mortos durante as batalhas, separava-se alguns e se engordava como porco para depois serem almoçados ou jantados conforme a hora do dia. Ou seja, tratavam os seres humanos como porcos para engorda. Isso era um hábito do Caribe. O próprio nome Caribe vem da origem de canibal, né? No Brasil também se faziam rituais de canibalismo, havia sacrifícios humanos nos Estados Unidos e para tudo quanto é lugar. Os astecas foi o povo que mais sacrificou, mais fez sacrifício humano na história da humanidade. A quantidade lá é inacreditável de sacrifícios, né? Então, quando se fala da conquista dos europeus, a conquista da América pelos europeus, é necessário contextualizar, né? Esse aí é um erro. E depois, toda a história da humanidade existe em choque de civilização. Chineses atacaram outros povos, mongóis atacaram, dentro da Europa um povo ataca o outro subjuga. Essa é a regra. Romanos conquistaram a Gália, gregos conquistaram, lutaram contra persas, etc. Se faz um dois pesos e duas medidas, né? Então, em alguns momentos históricos, não se fica falando mal dos romanos por ele ter conquistado outros povos. E aí fala mal de europeus por terem feito essas conquistas. E também não se coloca que, embora tenham acontecido muitos abusos, lembrando que nunca teve na história humana qualquer coisa que não tenha tido abuso. Desde o primeiro homem até o último vai ter abuso na história da humanidade. Então eles contam, contada a história dos europeus como se eles fossem o único povo do mundo que tenha tido abuso,
como se fosse o único momento da história que tem abuso. Quer dizer, toda a história da humanidade é cheia de abuso. Só que o que normalmente não é falado, né, é que essa conquista da América pela Europa trouxe uma série de benefícios, muito mais benefícios que malefícios. Por exemplo, o fim do Império Azteca foi uma coisa excelente para o México, era o império que mais sacrificava humanos. O Inca tinha sacrifício de criança, aqui no Brasil havia canibalismo. Ora, os europeus a trazerem um ambiente de civilização aqui para essas terras foi uma coisa boa para a Europa, embora tenha tido abusos, né? Então esse problema de não contextualizar, de só colocar coisa negativa é um erro grave. Na África também se comete o mesmo erro. Então a África também havia canibalismo, sacrifício humano, tinha açougue de carne humana, tinha toda sorte de barbárie e selvageria naquele continente. Já havia escravidão antes dos europeus chegarem. Não estou justificando a escravidão. A escravidão é uma coisa horrorosa, péssima, era melhor que nunca tivesse existido, mas eu estou contextualizando. Então, já havia escravidão dentro da África, né? Havia uma escravidão endêmica, ou seja, uma coisa que os próprios africanos praticavam, a escravidão entre eles mesmos, e havia um comércio de escravidão no sentido sul-norte promovido pelos mouros, pelos árabes, né, que levavam a escravos da África subsaariana para o norte, para regiões como Pérsia, Iraque e até mesmo chegou na Índia até. Então já havia um comércio mesmo dentro intra-africano como para regiões da Ásia e mesmo para a Europa, né? E depois, a maioria esmagadora dos africanos, para não dizer quase todos, foram traficados por meio das tribos vencedoras em guerra. Existe aí uma lenda, eu aprendi isso aí na escola, né? Que estavam lá os africanos felizes e os malvados europeus e capturavam os africanos na praia. Eu vi isso de um professor, gente, é revoltante. Ora, não era assim que acontecia. A tribo vencedora escravizava a tribo vencida e vendia essa tribo vencida para traficantes árabes, para traficantes europeus. Essa era a lógica. Ou seja, aqui na América, esses africanos não trocavam a liberdade por escravidão, mas sim uma escravidão por outra. Muito dessas tribos vencidas, uma parte já tinha morrido em guerra, uma parte ficava como escravo mesmo da tribo vencedora, uma pequena parte eram feitos sacrifícios humanos e uma outra parte os vencedores vendiam para traficantes de escravos, né? Então é importante aí fazer a contextualização, porque senão as coisas ficam muito desproporcionais, né? Dá margem para aquela visão russoniana do bom selvagem, que africanos e ameríndios e índios da América viviam bem, e aí vieram os malvados europeus e acabaram com a felicidade que eles tinham. E até cachaça. Por fim, eram marcados com ferro quente, para identificar a quem eles pertenciam, e então eram colocados nos navios negreiros, também conhecidos como tumbeiros, já que cerca de 25% dos sequestrados morriam nas viagens. Cada embarcação transportava até 500 escravizados, e as viagens duravam de 1 a 2 meses em condições subhumanas. A alimentação era de péssima qualidade, doenças se espalhavam com facilidade e os mortos eram simplesmente jogados ao mar. O descarte dos corpos era tão intenso que chegou a mudar a rota dos tubarões no Oceano Atlântico, porque muitos tubarões, ao ver os corpos, começavam a seguir essas navegações. Quando finalmente chegavam no Brasil, os africanos tinham uma vida dedicada a trabalhar para sustentar a coroa portuguesa. Além dos engenhos de açúcar, outro local de trabalho ainda mais árduo surgiria nos anos 1600, com a descoberta das minas de ouro. Os escravizados tinham que não apenas extrair o ouro, mas trabalhar na construção de estradas e pontes para fazer o transporte do metal. Ao todo, estima-se que nos anos 1700, na chamada Era do Ouro, tenham sido extraídos cerca de 800 e 900 mil quilos de ouro do Brasil. O número exato é difícil de se precisar, inclusive porque havia muito contrabando. Mineiros e comerciantes escondiam a real quantidade extraída para pagar menos impostos, já que 1/5 de tudo que era explorado deveria ir para a coroa portuguesa. Mesmo assim, de alguma forma ou de outra, cerca de 4/5 da produção de ouro brasileira acabaram indo parar na Europa. Esse valor era usado, por exemplo, na execução de obras públicas em Portugal. Algumas construções famosas foram erguidas diretamente com o valor arrecadado pelo imposto do ouro, como o imponente Palácio Nacional de Mafra. Mas não era só em Portugal que o metal brasileiro ia parar. Um dos povos que mais se beneficiaram do nosso metal
foi o inglês. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado de Methuen, conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos. Ele estabelecia vantagens da venda de vinho português para a Inglaterra e de tecidos ingleses para Portugal. O fluxo era desigual. A Inglaterra vendia muito mais tecidos, e com isso Portugal mandava muito ouro para os ingleses. Só em 1738, por exemplo, foram necessários 8.000 quilos de ouro para os portugueses pagarem a diferença entre importação e exportação com os ingleses. Tanta riqueza permitiria que a Inglaterra se tornasse o centro da Revolução Industrial. Então ele comenta sobre o trabalho duro dos escravos no Brasil, verdade. O que falta até comentar, aliás, para todo o mundo, é que o trabalho era muito mais duro para todos no século XVII, XVIII. O trabalho só começou a ser menos difícil, né? Já que a palavra trabalho vem de tripalium, instrumentos de tortura romano, mas para o século XX, né? Então, o trabalho era duro para todo mundo, lógico que pior para os escravos. Agora, o que também falta de contextualização é ver, a escravidão é um erro, mas há lugares que teve mais abuso e menos abuso. No Brasil, teve menos abuso, de forma que os escravos não trabalhavam domingo, depois de um tempo tinham o direito de trabalhar para comprar sua liberdade. O Brasil foi o lugar do mundo que mais teve libertação de escravos por favores dos donos, ou mesmo compra, o escravo comprando sua própria liberdade. O Brasil também propiciou a ascensão social dos escravos, né? Então, há várias figuras que até enriqueceram de ex-escravos, né? E tudo isso daí é omitido aí no vídeo, dá a impressão que o escravo só ficava escravo, que a condição de um escravo de Roma ou da Grécia era igual ao do Brasil, não era, que no Brasil os abusos eram menores do que na época clássica, também eram menores do que no mundo muçulmano e menores do que na própria África, né? Então, esses escravos, então, tinham mais direitos do que em outra época. Quem comenta isso não é nenhum autor brasileiro, até um autor americano, Frank Tannenbaum, que comenta que das 5 maiores potências coloniais, o que melhor, um local onde os escravos eram menos abusados, era o Império Português, né? Charles Boxer, um grande crítico do Império Português, também comenta algo parecido, e também aí sim, o autor brasileiro, né, o Gilberto Freire, também segue essa linha. E também testemunhos de viajantes, né? Tem muitos viajantes no Brasil, que então puderam comparar o tratamento dos escravos daqui com outros lugares, também tem essa mesma conclusão. Quando se faz uma coisa de história, tem que fazer essa contextualização, né? Tem que fazer uma ponderação entre tempos, né? A escravidão era uma realidade do mundo até o século XIX. Então, havia escravidão na China, no Japão, para tudo quanto é lugar da história da humanidade, desde tempos bíblicos até o século XIX, para todo mundo, em todo espaço, em todo tempo, havia escravidão. Vai dar a impressão no vídeo que só os europeus eram escravocratas. Então, essas coisas aí têm que ser faladas, né? Então, tem que comparar o tempo, a mentalidade do tempo, e quem nessa mentalidade tinha alguma coisa melhor. Então, se tinha escravidão no mundo inteiro, qual que era o lugar que era menos abuso? Segundo esses autores que eu citei, era o Brasil, era o Império Português, né? Esses direitos que os escravos tinham vêm, segundo Frank Tannenbaum, das 7 partidas, né? É uma legislação até medieval. No mundo inglês, os escravos quase não tinham direito nenhum, né? A chance deles conquistarem a liberdade era muito menor do que no Brasil, eles não podiam nem trabalhar para conquistar a liberdade, muitos eram reescravizados e por aí vai, né? Eu tenho aula já falando sobre escravidão, então não vou me alongar. Em relação a esse tratado, isso aí também está mal colocado, a questão do ouro do Brasil, porque Portugal estava quebrado, né, economicamente, e aí muito do ouro do Brasil serviu para pagar essa dívida, né, que o Brasil tinha com bancos ingleses e bancos holandeses também, né? Então a coisa ficou meio errada. E esse tratado aí entre Inglaterra e Portugal foi muito estudado. E não foi assim que Portugal saiu muito perdendo, né?
Na verdade, em alguns momentos houve um equilíbrio. Então, são chavões que são repetidos, né? Entre o final dos anos 1700 e o início dos anos 1800. Ou seja, foi o ouro brasileiro que permitiu que a Inglaterra liderasse o desenvolvimento das fábricas e também o capitalismo na Europa. E foram justamente os ingleses que pressionaram pelo fim da escravidão no Brasil. Com a industrialização, a Inglaterra não dependia mais do tráfico negreiro. Os donos das fábricas acreditavam que o fim da escravidão poderia proporcionar o surgimento de um novo mercado consumidor e levar ao aquecimento de outros setores econômicos. A pressão inglesa, somada às revoltas de escravizados em diversas partes do território americano, levaram ao fim da escravidão em vários países ao longo do século XIX. E nessa mesma época, países colonizados conseguiram sua independência. No Brasil, como a gente sabe, esse movimento aconteceu através de uma descendente da própria família real portuguesa, que havia fugido do Brasil em 1808. Alguns anos depois, em 1822, Dom Pedro proclamou a independência do país. Em outros países americanos, a libertação em relação ao país colonizador se deu através de movimentos locais, influenciada pela independência dos Estados Unidos, em 1776, e pela Revolução Francesa, em 1789. A elite colonial conhecida como crioula, insatisfeita com o governo espanhol, conseguiu promover a libertação de diversas colônias durante os anos 1800. Liderada por Simão Bolívar e José de San Martín, os libertadores da América, a Revolução Vitoriosa garantiu a independência do que hoje são os territórios de Argentina, Venezuela, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. E ao longo das décadas seguintes, outros países também colonizados pelos europeus teriam movimentos semelhantes. O mais marcante talvez tenha sido o do Haiti, que se libertou da França depois de um movimento popular. Mas os movimentos de independência da América não significaram o fim do poderio europeu. Mesmo não tendo mais o domínio de direitos dos países americanos, os europeus continuaram buscando aumentar sua influência pelo mundo. Por isso, entre os séculos XIX e XX, o foco da Europa passou a ser outro, a Ásia. Impulsionada pela Revolução Industrial, a Inglaterra precisava de matéria-prima e queria um novo mercado consumidor. A França, que também vinha se industrializando, seguiu o mesmo caminho. Assim, as duas nações lideraram a nova corrida imperialista. Holandeses. Então, em relação da independência da América, também ele só citou, né? Também teria que fazer uma exposição, não vai dar tempo aqui de comentar, né? Mas é lógico que ele está sendo favorável a essa independência, né? Os alemães acabaram se juntando ao grupo. Com um poderio ibérico muito superior aos asiáticos, os europeus dominaram e dividiram boa parte do continente. A presença dos ingleses na Índia, por exemplo, deixou um rastro de destruição, causando fome e revolta. Os invasores desrespeitaram as tradições locais, impondo o cristianismo, misturando membros de diferentes castas no recrutamento militar e até mesmo utilizando gordura de vaca, que é um animal sagrado, para impermeabilizar munições e armamentos. No final dos anos 1850, todo esse contexto levou à revolta dos Cipaios, considerado um dos primeiros movimentos de independência na Índia e dos países asiáticos como um todo. Esse ambiente de disputa e repartição europeia no território asiático foi um dos fatores que levaram à escalada de tensão global que culminou em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Além da Ásia e da América do Sul, outro continente que foi partilhado pelos europeus foi a própria África. Então, na Índia, de fato, houve um monte de abuso feito pelos ingleses, não pelos portugueses, né? Os ingleses, então, reorganizaram a vida da Índia de forma irresponsável, que gerou fomes e milhões de mortos, né? Então, o Raj britânico, na realidade, foi uma coisa extremamente abusiva mesmo, mas isso não se aplica a Portugal, que estava na Índia desde o final do século XV. E quem diz são os próprios indianos. O Charles Boxer comenta que os indianos preferiam estar submetidos a Portugal do que ingleses ou holandeses, né? Em 1884 e 1885, a Conferência de Berlim reuniu as maiores potências europeias para dividir em si todo o território africano. Pensando somente nos próprios interesses, líderes de Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Bélgica e Holanda se deram ao direito de dividir um continente, sem levar em consideração as diferenças culturais, religiosas e linguísticas de cada lugar. Até hoje, essa partilha tem consequências drásticas para a África e está na raiz de uma série de conflitos que perduram. Só que aí tem uma coisa, a Holanda já tinha perdido a África do Sul para a Inglaterra, né? Então tem um erro. Consideração as diferenças culturais, religiosas e linguísticas de cada lugar. Até hoje, essa partilha tem consequências drásticas para a África e está na raiz de uma série de conflitos que perduram no continente. Essa visão eurocêntrica do mundo, em que os próprios europeus se veem como... Aqui nós temos um erro, de novo aquela visão russoniana, da impressão que as tribos se davam bem na África. Havia guerras intermináveis na África. Na realidade, quando os europeus, então, fizeram a partilha da África, essas guerras terminaram, né? Então havia guerra lá que não tinha um fim, de tribos contra outras. E essa história dos europeus terem unido no mesmo território tribos inimigas e separado tribos amigas, não passa de lenda. Aliás, é uma confissão de que havia então tribos inimigas e que havia guerra, né?
Então você vê como o argumento é contraditório. Então se diz que os europeus, então, estabeleceram lá de modo artificial nações lá na África, né? E se diziam que essas nações estavam em paz e aí reuniram nações inimigas. Se elas eram inimigas, não estavam em paz, né? Então nós vemos aí que tem uma contradição nesse argumento que é muito difundido aí. Na realidade, não é assim. As tribos africanas não tinham noção de nação, de grandes extensões de território, pelo menos no século XIX. É lógico que teve grandes impérios ali na África, mas o conceito principal na África era o conceito tribal, né, e não nacional. Né, você não tinha conceito nacional. E essas tribos eram muito picadas, de forma que você não tinha esse conceito, fica vago, unir tribos inimigas com tribos aliadas. Isso daí é muito vago. Isso aí, na realidade, é um erro. Né? Muitos aí, mesmo quando teve a partida, muitas tribos ignoravam essas divisões e cruzavam para lá e para cá, porque o controle de fronteira feito assim era muito difícil, né? Não tinha assim poste de fronteira, controle de passaporte para toda a extensão da África. Isso aí não dava. Como centro da Terra, transcende de diversas maneiras no dia a dia. Os próprios mapas do mundo, que tiveram tantas linhas traçadas pelos europeus, são um ótimo exemplo disso. O planeta Terra tem um formato aproximado de uma bola, que roda no espaço sideral e pode ser vista do ângulo que a gente quiser. Mas na hora de representar isso no mapa, não é por acaso que essa é a representação que se tornou padrão internacional. A Europa fica na parte de cima e também no centro da imagem. Até expressões que a gente usa no nosso próprio cotidiano revelam esse eurocentrismo. A América, que tem esse nome em homenagem a um italiano, o navegador Américo Vespuccio, é muitas vezes chamada de Novo Mundo. Essa simples expressão já é eurocêntrica, uma vez que coloca a Europa como sendo o mundo original, enquanto a América foi algo que apareceu depois. Não tem nenhum problema. Primeiro, essa projeção de mercador, ela é necessária, né, do ponto de vista assim, geográfico e para navegação, né? Isso daí é um mito, né, difundido por terceiro-mundistas, que até a representação do mapa seria eurocêntrica e tal. Bom, o fato é que a Europa, quer a gente goste ou não, ela estava na liderança da civilização, do progresso e da técnica. Então, isso é uma realidade de fato, não é assim uma mentira. Então, é natural que venha novo mundo, ou novíssimo mundo, como se chegou a utilizar para na Austrália, né? Desconsiderando o fato óbvio que o mundo inteiro foi formado ao mesmo tempo. A palavra descobrimento, para se referir à chegada dos europeus nas Américas, também é um ótimo exemplo. A gente aprende assim na escola e acaba naturalizando esse conceito, que também é totalmente eurocêntrico. Afinal, porque quem mora na América, onde já havia presença humana milhares de anos antes da chegada dos europeus, trata a chegada de um povo estrangeiro como descobrimento da sua terra. O fato é que essa influência do pensamento europeu se espalha hoje no mundo inteiro. A língua mais falada hoje em dia, por exemplo, é o inglês. No top 10 também está espanhol, português, o francês e também o russo. A maior religião do mundo é o cristianismo, que tem mais de 2 bilhões de adeptos espalhados pelo planeta Terra. E boa parte disso se deve à ação dos europeus, que espalharam a palavra cristã, muitas vezes à força e suprimindo outras religiões. Modelos políticos que surgiram na Europa, como a monarquia constitucional, foram adotados em outras partes do mundo. E a própria monarquia inglesa tem tanta promoção internacional que o casamento real do príncipe Harry, por exemplo, teve quase 2 bilhões de espectadores em todo o planeta. Na economia, o capitalismo moderno se espalhou após a Revolução Industrial Inglesa em direção à maior parte da Terra. Até mesmo a Bolsa de Valores, que é presente em vários países do mundo hoje em dia, foi criada pelos europeus. Isso aconteceu lá atrás, quando os holandeses queriam se lançar também nas grandes navegações, nos anos 1600. Mas eles não tinham condições financeiras de construir embarcações tão boas quanto as de outras nações. Os naufrágios eram bem comuns, e ninguém queria financiar sozinho uma atividade tão arriscada. Foi aí que surgiu a ideia de fazer uma espécie de vaquinha, em que cada investidor interessado poderia contribuir com uma parte do valor, como se fosse uma ação, e depois receberia proporcionalmente parte do lucro da expedição. Bem parecido com o que nós fazemos hoje com as empresas listadas nas bolsas. Além da política e da economia, até na cultura é possível perceber as consequências dos tentáculos europeus espalhados pelo mundo. Quem já foi em um museu em Londres ou em Paris, por exemplo, certamente se deparou com uma infinidade de peças, obras e até múmias roubadas dos seus países de origem. Um dos principais exemplos é a Pedra de Roseta. O que ele queria, então? Que a Europa não tivesse, então, influenciado o mundo, que o mundo ficasse a cargo de canibais, de outros métodos selvagens, de sacrifícios humanos, é isso que ele queria? Boa parte da influência europeia nessas outras nações foi benéfica, né? Não foi maléfica.
Roseta, rocha milenar encontrada no Egito que permitiu a tradução de hieróglifos e que hoje está no Museu Britânico. Sem falar no desprezo do pensamento eurocêntrico em relação a grandes avanços feitos por povos africanos. Enquanto obras de engenharia europeia são reverenciadas como frutos da inteligência humana, como por exemplo o Coliseu Romano, obras como as pirâmides do Egito são atribuídas até mesmo a extraterrestres, como se os africanos não tivessem capacidade de construir tal coisa. Mais um exemplo da apropriação europeia de riquezas estrangeiras está no esporte. O talento de jogadores de futebol nascidos na África, por exemplo, é muitas vezes absorvido por seleções de países da Europa. Equipes como a França sempre tiveram uma série de atletas que eram imigrantes. Considerado por muitos como o maior jogador da história francesa, por exemplo, Zinedine Zidane, na verdade, é argelino. Mesmo assim, é comum ver movimentos xenofóbicos e contrários à imigração em discursos de autoridades e em manifestações populares contra estrangeiros, inclusive em casos de preconceito sofridos por brasileiros em Portugal. Você pode filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr, à vontade, olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porta, vai para a sua terra, sua porta. Se eu não você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vai para a sua terra. Não imagine preocupar esta raça. Situações ainda mais extremas de Bom, xenofobia é uma coisa errada. Esse negócio de preconceito, tudo, racismo, está totalmente errado. Mas isso daí não sei onde é que ele quer chegar, e não tem assim uma ponte lógica dessa xenofobia, preconceito e racismo com o que foi falado antes, né? Tudo bem, vamos lá. Perseguição a estrangeiros ou de qualquer pessoa considerada inferior foram a raiz de movimentos ultranacionalistas e levaram à ascensão do nazismo e do fascismo no continente no século XX. Todo o histórico de exploração europeia sobre patrimônio de pessoas de outros continentes é diretamente responsável pelo desenvolvimento do continente hoje em dia. A Europa não seria a potência política, econômica, cultural e esportiva que é atualmente se não fosse o domínio exercido sobre outros povos nos últimos séculos. É claro que nem todos os europeus agem da mesma forma. Não seria correto, por exemplo, generalizar a galera. Existem exemplos positivos de cidadãos e de nações europeias que, de forma ética, contribuíram para o desenvolvimento humano como um todo. Mas o fato é que é muito difícil determinar qual é o real valor da Europa e de que forma ela vai continuar crescendo no futuro, num cenário com menos espaço para se apropriar de riquezas de outros países. A globalização é irreversível e é natural que um continente dependa do outro para poder avançar economicamente. Mas agora isso precisa acontecer através de outros meios. A formação de blocos internacionais e a assinatura de acordos multilaterais são uma saída possível para o progresso de qualquer nação, mas os benefícios certamente não são mais os mesmos que eram obtidos através da exploração antigamente. Da mesma forma, a Europa como um todo vem lidando com as dificuldades de manter a hegemonia internacional em meio ao crescimento de outras potências globais, como a China e o bloco como o BRICS. Cada vez mais, uma nova ordem de forças emergentes surge sob a vigilância de organizações internacionais, impondo desafios ao continente que, ao longo dos últimos séculos, ficou acostumado a se desenvolver baseado ao mecanismo de exploração, que felizmente não encontra mais espaço para continuar existindo no século XXI. Obrigado por assistir. Bom, infelizmente ele repete um monte de chavões, né? Acusa aí os europeus de exploração e tal, e não fala o lado bom que a Europa espalhou para o mundo, né? E aí fala que não tem esse tipo de exploração hoje. Não tem. Eu já vi esse trabalho semi-escravo que teve e tem na China e em outros locais, né? Eu já vista regimes como Coreia do Norte, etc. Né? Então é um vídeo que aborda demais um período muito longo da história, que não dá tempo de aprofundar, e que aí só repete chavões e vender o slogan de que o europeu é malvado, que é o explorador e os outros povos são oprimidos. Repete aquela lenga-lenga russoniana. Faz algumas pontos meio sem sentido, xenofobia e colonização, coisas que não tem muito a ver, né? É lógico que xenofobia está errada, é lógico que nazismo está errado, é lógico que fascismo está errado, mas essas pontes aí foram mal feitas aí no vídeo, né? Então, infelizmente, aí, o Eliezer decepcionou. Ele, que eu gostei de alguns vídeos, quando ele retrata lá a cultura, aí, o dia a dia aí dos povos, aí ele tropeçou feio aí em história. E para você que está nos assistindo e não quer tropeçar aí nesses chavões, não quer ficar repetindo mentiras, que são repetidas à torta e à direita por livros ruins, né? Eu aconselho o Escola da Verdade Histórica, no qual eu abordo muito sobre... Tem vários cursos lá, História da França, Segunda Guerra, mas tem um curso meu sobre impérios coloniais, que aliás foi o primeiro que eu gravei. E nesses impérios coloniais eu refuto esses chavões aí que são divulgados, né? Inclusive por esse vídeo. Eu até escrevi um livro também, Impérios Coloniais, na qual eu refuto aí todos esses chavões, né? Então é muito triste que as pessoas, né, ficam repetindo
esses chavões e repetindo, no fundo, né, aquela lenga-lenga russoniana, né? É uma pena. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.